Ela ficou conhecida na história por ter sonhado com Jesus e tentar convencer o seu marido, o então governador da Judéia, que aquele jovem pregador era inocente dos fatos que lhe eram imputados. Seu nome, Cláudia Prócula, e hoje nós vamos falar a respeito do sonho que ela teve. Atrás de mim as ruínas, de onde aconteceu, segundo as tradições históricas, o julgamento presidido por Pôncio Pilatos do jovem pregador galileu chamado Jesus. Entre os anos de 26 a 36 da nossa era, Pôncio Pilatos foi designado como governador da Judéia, um cargo parecido com o prefeito. Jerusalém se encontrava dentro dessa região. O Império Romano colocou Pilatos ali para que ele resolvesse as situações sobre as revoltas populares que estavam ocorrendo naquele lugar. Pôncio Pilatos, então, fez um acordo com os partidos religiosos da época, como por exemplo os fariseus, para que ajudassem ele nessa empreitada. A população andava com os nervos à flor da pele contra o Império Romano, em razão dos altos impostos e das tentativas de Roma impor sua cultura na região. Uma dessas revoltas era chefiada por um homem chamado Barrabás. Ele saqueava as caravanas que passavam pelo local para financiar a luta contra o Império Romano. Nesta época, nós também temos o surgimento de um jovem pregador da Galileia chamado Jesus. Mas o objetivo daquele pregador não era derrubar o Império Romano, nem tampouco ir contra a política de Pôncio Pilatos. A missão daquele jovem pregador era falar a respeito de um reino que não era desse mundo, segundo ele, e que esse reino poderiam levar as pessoas a viver em harmonia novamente. Com certeza, Pôncio Pilatos mandou investigar a vida desse pregador e viu que ele não era uma ameaça ao Império Romano. Mas os partidos religiosos da época, como os fariseus, como os saduceus, não viam dessa forma. Via ele como uma ameaça ao status quo da religião judaica. Acreditavam que Jesus poderia destruir tudo o que eles haviam formado. Os partidos religiosos, então, da época, fizeram uma armadilha e capturaram Jesus. Mas o julgamento deveria ser feito por Pilatos. No capítulo 27 do livro de Mateus, nós vemos uma parte dessa história. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido, nesse local que nós estamos vendo aqui atrás: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que havia o entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês.
O nome da esposa de Pôncio Pilatos era Cláudia Prócula, uma romana que acompanhou seu marido até a Judéia, com relação ao cargo de governador que ele iria ocupar naquele lugar. E segundo a tradição histórica, diz que Cláudia Prócula era simpatizante dos ensinos do professor Jesus, do mestre Jesus. Provavelmente, ela acompanhava ele em algumas pregações, ou mesmo os seus empregados traziam notícias dele até ela, e ela admirava a inteligência, a sabedoria de Jesus. Os evangelhos dizem que muitas mulheres acompanhavam Jesus e até financiavam o seu ministério. Talvez Cláudia Prócula seja uma delas. Diante da captura de Jesus, nós vemos Pôncio Pilatos numa situação complicada agora. De um lado, ele tinha feito um acordo com os partidos religiosos da época, mas também tinha sua esposa, que era admiradora de Jesus. E como eu disse lá no início do vídeo, provavelmente Pôncio Pilatos tinha mandado investigar Jesus, e ele viu que o que Jesus falava e ensinava não era uma ameaça nem ao governo dele, nem ao Império Romano. Por isso que ele insistiu tanto para que o povo libertasse Jesus. Mas o povo preferiu ouvir o conselho dos sacerdotes e dos fariseus, dos saduceus, e mandaram soltar Barrabás, que, como eu disse também, era um líder de uma revolta armada que estava ocorrendo na Judéia para libertar essa região do Império Romano. Pilatos sabia que o correto a ser feito era mandar crucificar Barrabás e soltar o Cristo. Mas, se ele fizesse isso, ele ia perder o apoio dos partidos religiosos. Então, ele simplesmente, num gesto de não querer se sujar perante os sacerdotes e ficar mal diante da sua esposa, ele lava as suas mãos. Mas afinal, qual foi o sonho que Cláudia Prócula, esposa de Pilatos, teve? Quando nós admiramos muito uma pessoa, nós podemos nos conectar a essa pessoa. E isso fica muito evidenciado em nossos sonhos. Provavelmente Cláudia Prócula se conectou a Jesus através dos sonhos, do sonho que ela teve, em razão da admiração que ela tinha por aquele jovem pregador, da inteligência que ele tinha, da maneira como ele tratava as pessoas. Em razão dessa conexão que foi firmada entre ela e Jesus, através de um sonho que ela teve, ela pôde sentir a alma de Jesus e ver realmente que ele era inocente. Tanto que ela manda o recado ao marido: não se envolva, ele é inocente. Quando nos conectamos a alguém por admiração, por exemplo, nós realmente podemos sentir uma parte da alma daquela pessoa. E não só isso, ter acesso à parte da memória dessa pessoa. Então provavelmente Cláudia Prócula viu pedaços da vida de Jesus desde a infância. Ela conseguiu ver isso nos sonhos dela quando se conectou a ele. Toda a vida que ele se dedicou às pessoas, ela conseguiu ver a pureza na alma daquele pregador. Mas não foi só isso o sonho. Quando nos conectamos a uma pessoa, nós podemos sentir o que essa pessoa está sentindo naquela hora, nesse momento que ela vive. E ela pode ver alguns sentimentos no coração do professor, do mestre. Humilhação, traição, decepção. Abandono. E não só isso. Quando nós nos conectamos a uma pessoa através dos sonhos, nós podemos ver uma parte da vida dessa pessoa, ter acesso aos sentimentos que ela está tendo ali naquele momento, ver a alma dessa pessoa e ter um pequeno vislumbre também do futuro dela. Provavelmente ela viu também no sonho a consequência daquele julgamento. Toda a dor física e emocional que aquele homem iria passar, que estava passando. Por isso ela diz que muito sofreu com relação ao sonho que teve com ele. E por isso que o recado que ela mandou dar, porque a mulher não podia entrar na parte em que o marido trabalhava, mandou um empregado levar esse recado até Pilatos, que ele era inocente, ele era justo, segundo algumas versões, que ela tinha sofrido muito com relação a ele,
que era para ele não se envolver, ali era um pedido de solte ele, esse homem não merece o que está sendo feito com ele. Mas Pilatos estava entre agora o apoio dos sacerdotes e líderes religiosos, dos partidos religiosos, e o pedido da sua esposa. Para não se queimar, como eu disse, com um ou com o outro, ele lava as mãos. A pergunta que fica é: o sonho que Cláudia Prócula teve com Jesus, quando ela se conectou em razão de admirá-lo, pode ocorrer hoje conosco, com qualquer um? Sim, pode. Se nós admiramos muito uma pessoa, nós podemos nos conectar com essa pessoa, mesmo sem ela perceber, sem ela saber. Nós podemos, em nossos sonhos, através dessa conexão, ter acesso ao que essa pessoa está passando no momento, o que ela está sentindo, partes da vida dessa pessoa ligado às memórias. Nós podemos até ter um pequeno vislumbre do futuro. Foi o que aconteceu com Cláudia Prócula com relação a Jesus, aos sentimentos que ele estava tendo, a dor que iria sofrer, dor emocional e dor física. Esse fenômeno que Cláudia Prócula experimentou, qualquer um de nós pode experimentar. Nós podemos nos conectar a outras pessoas em sonhos. E uma das maneiras dessa conexão ocorrer é quando nós admiramos muito alguém. Essa conexão ela é passageira, ela não vai perdurar para sempre. Então nós podemos ter apenas um sonho com relação à pessoa e ter acesso a memórias, a alma, ao futuro dessa pessoa. E depois nunca mais. Ou nós podemos ter 1, 2 ou 3 sonhos, alguns sonhos. Mas depois essa conexão ela não se firma para sempre. Foi através de admiração pela figura que ele era. E depois essa conexão ela acaba se dissipando. Mas para quem já experimentou isso em sonho, é uma experiência que nós nunca mais esquecemos. As emoções elas surgem de uma maneira muito forte. Quanto mais emoções tem numa história de sonho, mais fácil é guardar. Você pode estar se perguntando, Cláudia Prócula, então, no sonho dela, sentiu o que Jesus estava sentindo? Exatamente. Ela viu parte do futuro de Jesus? Sim, ela viu. E ela sofreu muito com isso. A tradição histórica diz que Cláudia Prócula acabou mais tarde se convertendo ao cristianismo. Mas aqui são especulações, nada certo. Algumas baseadas no evangelho apócrifo. Isso aqui seria assunto para um outro vídeo. Mas não é o objeto de estudo aqui do nosso canal. Aqui nós falamos do sonho de Cláudia Prócula e o que ela sofreu por admirar alguém que era inocente com relação a tudo que lhe acusavam.